Você já sentiu aquele aperto, um vazio no estômago que não tem nome? Aquela sensação de que, não importa o que você faça, o que conquiste, nunca é o suficiente. Eu sei bem o que é isso. Convivi com essa sombra por décadas. E, sabe, não é uma dor que se cura com mais dinheiro, mais poder, ou mais aprovação de quem quer que seja. É uma dor que vem de muito antes, de um lugar que a gente nem lembra direito, mas que molda tudo o que somos. E o pior, a gente passa a vida inteira tentando preencher esse buraco com coisas externas, com aplausos, com títulos, com a validação de pessoas que, no fundo, também estão buscando as suas próprias respostas. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não sou nenhum guru ou especialista. Não tenho diploma em psicologia, nem vendendo curso de como ser feliz. O que eu tenho, o que eu trago para você hoje, é a experiência de uma vida inteira tentando decifrar esse enigma, essa busca incessante por algo que eu nem sabia o que era, mas que parecia estar sempre um passo à frente. Passei a maior parte da minha existência correndo atrás de sucesso, de reconhecimento, de uma sensação de valor que eu achava que viria de fora. E, acredite, eu consegui muita coisa. Construí um império, tive tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas, lá no fundo, o vazio continuava lá, intacto, esperando. E demorou 70 anos para eu entender por que nós, homens, somos mestres nisso, não somos? Aprendemos desde cedo que sentir é fraqueza. Que, homem de verdade, não chora, não fala de sentimentos, não mostra vulnerabilidade. E o que fazemos com toda essa emoção represada? Guardamos, enterramos, e então, tentamos preencher o buraco com trabalho, com dinheiro, com álcool, com qualquer coisa que nos distraia do que realmente está acontecendo por dentro. A gente se torna um poço de raiva contida, de frustração. E essa frustração se manifesta de mil formas, em relacionamentos que não duram, em filhos que a gente não consegue se conectar, numa sensação de que estamos sempre performando, mas nunca vivendo de verdade. Você se reconhece nisso, não é? Aquele cansaço que a gente sente, mesmo quando não fez nada físico. Esse é o despertar tardio. É quando a gente para e começa a questionar tudo. Aquela culpa que você sente por não ter sido um pai melhor, um marido mais presente, um amigo mais verdadeiro. Aquela vergonha de não conseguir nomear o que te aflige. Essa dor sem nome, eu conheço bem. E hoje, quero te contar como eu cheguei a esse ponto, e o que eu comecei a entender. Eu era uma criança de 12 anos. Era o dia do jogo da final do campeonato de futebol da escola. Eu era o capitão, estava nervoso, mas animado. Meu pai tinha prometido que iria me ver jogar. Ele nunca ia, mas, daquela vez, ele prometeu. Eu lembro de ter olhado para a arquibancada vazia, de novo, e sentido aquele nó na garganta. Ele não apareceu, nem mandou o recado, nada. Meu pai era um homem, de poucas palavras. E muitas exigências. Ele não falava, eu te amo, mas falava, você precisa ser o melhor. Precisa vencer, precisa mostrar serviço. O amor, para ele, não era algo que se dava, mas algo que se conquistava. E eu, criança, aprendi que para ser digno, para ser amado, eu precisava ser excepcional. Eu precisava provar meu valor constantemente. Lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos, e trouxe um boletim com um B em matemática. Ele nem levantou a cabeça do jornal. Só disse, um B. Você pode fazer melhor, William. Não se contente com pouco. Não houve um abraço, um incentivo. Só a constatação de que eu não tinha sido o suficiente. Que eu precisava mais. Sempre mais. Eu aprendi que a ausência dele era um tipo de julgamento. Que a falta de elogios era a prova de que eu ainda não tinha chegado lá. E o que eu fiz? Passei a vida inteira tentando chegar lá. Correndo atrás daquele, perfeito, daquela vitória que, finalmente, faria ele olhar para mim com orgulho. Ou, pelo menos, me daria a paz que eu tanto ansiava. Essa foi a minha origem. Uma infância onde o amor era condicional, e a suficiência era um alvo em movimento. Eu não sabia o que era ser visto, ser validado pelo simples fato de existir. Eu só sabia que precisava ser o melhor. O mais forte, o mais bem-sucedido. E essa foi a minha maldição e a minha força, por um longo tempo. E eu consegui. Aos 45 anos, eu era o CEO de uma grande empresa. Tinha uma mansão, carros de luxo, viagens para qualquer lugar do mundo. Meu nome estava nos jornais, era sinônimo de sucesso. Eu tinha batido todas as metas, superado todos os desafios. Eu tinha, teoricamente, tudo o que eu achava que me traria a paz e a validação. Lembro-me de uma noite, estava sentado na minha sala de estar gigantesca, com vista para a cidade.
uma taça de uísque na mão. Tinha acabado de fechar o maior negócio da minha carreira. Devia estar eufórico. Mas o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Aquele vazio no estômago estava lá, maior do que nunca. Não era um vazio de fome, era um vazio de alma. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta, chegado ao topo, e descoberto que não havia nada lá. Ninguém para compartilhar a vista. Nenhuma sensação de dever cumprido. Apenas um silêncio ensurdecedor e a pergunta: é só isso? A exaustão era física e emocional. A vergonha de sentir aquele vazio, mesmo tendo tudo, era sufocante. Eu tinha perseguido o sucesso com a ferocidade de um predador, achando que ele preencheria o buraco deixado pelo meu pai. Mas ele só o alargou. O dinheiro não comprava a paz interna. O poder não trazia a sensação de ser amado. E a aprovação dos outros era tão fugaz quanto o vapor de um café quente. Esse padrão não ficou só na minha carreira. Ele se infiltrou em cada parte da minha vida. No meu casamento, por exemplo, eu esperava que minha esposa me validasse, que preenchesse aquele vazio. E quando ela não fazia isso da maneira que eu esperava, eu me fechava, me tornava distante, exigente. Não sabia como dar amor, só como esperá-lo. Com meus filhos, a história se repetiu de um jeito doloroso. Eu os amava, claro. Mas o meu amor era condicional. Eu os pressionava a serem os melhores na escola, nos esportes. Eu queria que eles tivessem o que eu não tive, mas ao fazer isso, eu estava repetindo o ciclo do meu próprio pai. Eu estava os ensinando a correr atrás de algo que nunca chega. Eu os via crescendo com a mesma raiva contida, a mesma busca incessante por aprovação. E a culpa me corroía. A vergonha de ver meus próprios filhos replicando os padrões que me fizeram tanto mal era insuportável. Eu não queria ser o meu pai, mas eu estava sendo. Eu estava criando uma nova geração de homens buscando a suficiência do lado de fora. Meus relacionamentos eram uma série de tentativas frustradas de preencher um buraco que só eu podia preencher. Amizades eram superficiais, baseadas em interesses comuns ou na minha posição. Eu nunca me permiti ser vulnerável, ser visto de verdade. Porque ser visto, para mim, era ser julgado. E eu não aguentava mais ser julgado como não suficiente. Tenho um amigo, o Carlos. Aos 60 anos, ele ainda está correndo. Trocou de carro 3 vezes no último ano, comprou uma lancha nova. Ele se aposentou, mas não consegue parar. A busca por aprovação, por algo que o faça sentir vivo, é implacável. Ele está sempre falando do próximo investimento, do próximo projeto. E, no fundo, eu vejo a mesma exaustão nos olhos dele que eu via nos meus. Por outro lado, tem o José. O José, coitado, passou por uma falência aos 55. Perdeu tudo. E, de alguma forma, foi quando ele começou a se encontrar. Ele parou de correr, começou a fazer jardinagem, a cozinhar para os netos. Não tem mais o poder, o dinheiro. Mas ele tem uma presença, uma paz, que é palpável. Ele está contente com pouco, com o que ele é. O José me fez ver que a verdadeira força não está em acumular, mas em desapegar. Não está em correr mais rápido, mas em parar para sentir o vento. Ele me mostrou que a suficiência não é algo que se conquista, mas algo que se reconhece dentro de si. Que a dor sem nome pode começar a ter nome, quando a gente se permite sentir. Ele me fez questionar: por que eu ainda estava correndo? Por que eu ainda sentia a necessidade de provar algo para um pai que já se foi? Essa era a minha chance de quebrar o ciclo. A dor do vazio me trouxe a um ponto de virada. Eu não queria que meus filhos e netos herdassem essa busca incessante e essa infelicidade velada. A liberdade, para mim, não é ter a capacidade de fazer o que quiser, mas a capacidade de não fazer o que não quero. É não ser refém das expectativas dos outros, nem das minhas próprias expectativas irreais. É poder dizer não para o próximo projeto que vai me exaurir e sim para um café tranquilo com um amigo, sem culpa. Suficiência não é ter muito, é sentir que o que se tem e o que se é já basta. É a aceitação de que você não precisa de mais um título, de mais um zero na conta bancária, para ser digno de amor e respeito. É olhar no espelho e ver um homem que, com suas falhas e suas virtudes, é completo. Não é fácil, mas é libertador. E presença, a presença. É estar aqui, agora. Não com a cabeça no próximo e-mail, na próxima reunião, na próxima conta a pagar. É poder olhar nos olhos dos meus netos e realmente vê-los. É sentir o cheiro do café da manhã, o calor do sol na pele. É dar a minha atenção plena, o meu tempo, porque é o presente mais valioso que eu tenho a oferecer. A gente foge da dor. É natural.
Mas a solução externa nunca funcionou porque o buraco não está lá fora. O vazio não está na falta de dinheiro, na falta de um carro melhor. Ele está dentro de você, ecoando as palavras não ditas, os abraços não dados, as validações não recebidas de muito tempo atrás. E enquanto você tentar preencher esse vazio com coisas de fora, ele vai continuar lá. Maior, talvez, porque a frustração de não encontrar o que busca só aumenta a dor. É como tentar curar uma ferida interna com um curativo externo. Não funciona. O medo de olhar para dentro é grande, eu sei. O medo de reconhecer a raiva, a tristeza, a vergonha. Mas é o único caminho. É o caminho para finalmente desarmar o mecanismo que te faz correr incansavelmente. Que te faz sentir invisível mesmo quando está no centro das atenções. Que te faz sentir que nunca é o suficiente. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Nem para você mesmo. Você não está sozinho nessa. Muitos de nós, homens, carregamos essa mesma dor, essa mesma busca silenciosa. E está tudo bem sentir o que você sente. Está tudo bem não ter todas as respostas. Apenas o reconhecimento já é um passo gigantesco. Permita-se sentir. Permita-se parar de correr por um instante. Olhe para dentro. O que você realmente busca? O que você realmente precisa? Não o que você foi ensinado a buscar, mas o que seu coração, sua alma, anseiam. Pode ser que a resposta seja mais simples do que você imagina. Pode ser que ela já esteja aí, esperando para ser descoberta, para ser sentida. Essa foi a minha jornada. E ainda é um processo, não um destino. Mas hoje, eu vivo com uma paz que nunca imaginei ser possível. Uma paz que não depende do meu saldo bancário, do meu status social, ou da aprovação de quem quer que seja. É a paz de ser suficiente para mim mesmo. A paz de finalmente estar em casa, dentro de mim. Se algo do que eu disse tocou você, se fez você sentir que não está sozinho, se despertou alguma coisa, então, eu já cumpri meu propósito. Não há nada a mais que eu possa te oferecer, a não ser a minha verdade. E se você conhece algum outro homem que precisa ouvir isso, que está carregando essa mesma dor sem nome, esse mesmo vazio, por favor, compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o canal, mas por ele, para que ele saiba que não está sozinho, para que ele também possa começar a encontrar o caminho de volta para casa.